Fala, meus amigos e minhas amigas, vamos continuar aqui a leitura do Manual Prático de Sedação Avançada e hoje nós vamos conversar sobre um excelente bloqueador neuromuscular, o rocurônio. Ele é muito utilizado nas sequências rápidas de intubação. Geralmente, quando a gente parte para uma sequência rápida de intubação, a maioria das vezes você terá duas opções, a succinilcolina e o rocurônio. Então vamos conversar sobre o rocurônio. É um bloqueador neuromuscular adespolarizante, ou seja, ele não causa fasciculações, de ação intermediária que ganhou espaço na sequência rápida de intubação, sendo o principal concorrente da succinilcolina. Em regra, não apresenta nenhum colateral preocupante, por exemplo, como o atracúrio ou o pancurônio, que a gente já conversou. Nomes comerciais e, mais uma vez, não tenham conflitos de interesse com laboratórios. Esmeron ou rocuron. E o nome da substância é o brometo de rocurônio. E olha que interessante. Eu, como anestesista, utilizo muito o rocurônio nas minhas anestesias gerais e é engraçado que a impressão que eu tenho é que o Esmeron, que foi o primeiro criado, ele tem uma potência maior que o rocuron, que é como se fosse a medicação similar. Sim, meus amigos e minhas amigas, é uma opinião de especialista, uma opinião particular minha, mas eu percebo que com o Esmeron o bloqueio ele é mais duradouro, ele tem um maior tempo de ação ali, o rocuron, miligrama por miligrama, ele tem uma duração menor. E já aconteceu algumas vezes comigo de estar usando o rocuron, repicando doses durante anestesias e o paciente mexeu, achando eu que as doses estavam adequadas, coisa que não acontece com tanta frequência com o Esmeron. Então fica aí essa observação pessoal, tá? Apresentação. Vamos colocar na tela aí, ó, a ampola do rocurônio. É uma ampolinha de 5 ml, e só existe essa que eu conheço, e cada ml tem 10 miligramas. 10 miligramas. Então, nós temos aí dentro desta ampola que está na tela 50 miligramas no total. Vamos aos tempos. O início de ação do rocurônio é de 45 a 90 segundos. O efeito máximo ideal para intubação orotraqueal de 1 a 3 minutos quando é feito endovenoso, obviamente. A duração de ação é de 15 a 150 minutos. Olha só, meus amigos, isso aí eu vou explicar, tá? Ele é muito dose dependente. Quanto maior a dose que você faz, mais tempo ele age e mais rápido ele age também. Então, se você faz uma dose pequena, você tem uma duração ali de 15 minutos. Se você faz uma dose bem exagerada, digamos assim, pode chegar até 150 minutos. E a diluição para bolos pode ser pura. Você pode fazer o rocurônio de forma pura ou diluída. É importante frisar que o rocurônio é uma medicação que dói quando é feito puro na veia do paciente. Porém, neste momento, quando ele está recebendo o rocurônio, na maioria das vezes ele deve estar dormindo, ele deve estar já em sedação muito profunda por causa do hipnótico, né? Lembrando a nossa sequência da intubação orotraqueal, é opioide, seguido de hipnótico, seguido de bloqueador neuromuscular. Então, na teoria, o paciente não vai se incomodar tanto assim com essa dor do rocurônio. Vamos falar sobre doses agora, tá? Doses para intubação orotraqueal, de 0,6 a 1,2 miligramas por quilo, quando é feito de forma endovenosa. E fica bem claro para a gente da anestesia que existem dois tipos de sedação e indução com o rocurônio. Existe a sequência clássica de intubação orotraqueal, até faço essa observação aqui, ó. Você vai usar 0,6 miligramas por quilo e na sequência rápida de intubação você irá usar 1,2 miligramas por quilo. Então imagine aí que eu tenho 80 quilos e nós queremos fazer a sequência clássica de intubação, né? Que é seguida de opioide, hipnótico, bloqueador neuromuscular, ventilação manual e só aí a intubação orotraqueal. Já a sequência rápida, ela pula a parte da ventilação manual, porque pressupomos que o paciente está com o estômago cheio. Então, 0,6 miligramas vezes 80, nós teremos aí, ó, 6 vezes 8, 48 miligramas. Isso daí dá 5 ml, 5 ml, que ml não tem plural, do rocurônio, nessa situação. Já na sequência rápida,
seria 1,2 miligramas vezes o 80 quilos que eu tenho, que seria 96 miligramas, ou seja, 2 ampolas. E aí eu passo logo uma dica do Tiagão para você aqui em sequência rápida. Ó. Pacientes de peso normal, você vai usar na sequência rápida 2 ampolas. Eu até recomendo que você utilize doses maiores que 1,2 miligramas por quilo, por exemplo, 1,5 miligramas por quilo. Por quê? Porque você está na sequência rápida de intubação orotraqueal. E o rocurônio, ele possui essa propriedade. Na verdade, são todos os bloqueadores neuromusculares, tá? Quanto maior a dose, menor o início de ação, ou seja, ele vai agir mais rápido e maior a duração do bloqueador neuromuscular. Então, se você está em sequência rápida, você quer que o rocurônio atue de forma rápida para você intubar com mais agilidade. Então, pacientes de peso normal, de 60 a 100 quilos, eu recomendaria aí 2 ampolas de rocurônio, que são 100 miligramas, né? E pacientes obesos, 3 ampolas de rocurônio, que são 150 miligramas ou 15 ml. Eu já cheguei a fazer intubações de pacientes bem obesos, de 180 quilos, com 4 ampolas de rocurônio. Tiago, como assim? 4 ampolas? Que absurdo. Meu amigo, é a dose. Tá descrito aqui no livro e na prática também. Eu costumo ver muitos colegas ficando com medo de fazer muito bloqueador neuromuscular no paciente pesado, e aí ele acaba sofrendo, né? Ele e o colega acaba sofrendo com um paciente difícil de ventilar, com a intubação, com o paciente ali num relaxamento neuromuscular subótimo. Então não tem problema, dá para aspirar sim 20 ml de rocurônio e dá para fazer se o paciente realmente é pesado. Vamos falar sobre manutenção de intubação orotraqueal. Isso em termos de bloqueio neuromuscular, né? Você pode manter uma intubação orotraqueal, uma sedação com o paciente bloqueado de 2 formas. Ligando um bloqueador neuromuscular em infusão contínua, na bomba de infusão contínua, ou você pode fazer bolos com a seringa. Quando você quer fazer essa manutenção com bolos, a dose é de 0,15 miligramas por quilo. E aí você vai a cada 30, 45 minutos repetir, ou se o paciente começa a apresentar algum tipo de movimentação. Então, fazendo o cálculo lá com 80 quilos, né? 0,15 miligramas. Isso aqui eu vou pegar a calculadora, né? 0,15 vezes 80, nós teremos 12 miligramas, ou seja, 1 ml e um pouquinho, 1,2 ml. Manutenção para intubação orotraqueal na bomba de infusão contínua, 4 a 16 microgramas por quilo por minuto. Maravilha? E aí eu faço uma sugestão aqui no manual de uma solução padrão. 20 ml de rocurônio mais 80 ml de soro fisiológico a 0,9%. Nós estamos diluindo o rocurônio. Essa diluição aí, ó, fica com 2 miligramas por ml. E aí você inicia a 10 ml hora. E eu coloco uma observação do lado. Essa dose mínima de 10 ml hora, que foi a dose que eu sugeri, equivale a 4 microgramas por quilo por minuto para um paciente de 70 quilos. Lembrando que a dose da recomendação, né, vai de 4 a 16 microgramas por quilo por minuto. Essa solução padrão vai te dar a dose mínima e aí você pode ir para 20 ml hora, 30 ml hora, até 40 ml hora, certo? Que aí você chegaria nos 16 microgramas por quilo por minuto. E outra forma de diluir, né, que não é diluída, é com rocurônio puro. Você pode fazer o rocurônio puro numa bomba de seringa, sem problema nenhum, e é essa maneira que eu faço. Eu faço ele puro, sem diluição. Vamos agora para a segunda página. Geralmente, pessoal, as descrições aqui das medicações tem 2 páginas no máximo, tá? Eu tento ser bem direto ao ponto. Os eventos adversos. Bloqueio neuromuscular prolongado. Óbvio, se você faz uma dose exagerada, uma dose alta de rocurônio, o paciente vai ficar bloqueado durante, quiçá, algumas horas, mas isso pode ser benéfico também, né, dependendo do paciente que você está lidando, e pode haver exantema ou edema no local da injeção. Isso às vezes acontece porque há essa irritação da veia, né? E você pode ver até o trajeto da veia quando você faz rocurônio. Não é tão comum, tá, pessoal? Eu acho que eu vi poucas vezes isso daí. Eu vi com Propofol também. Contraindicações é hipersensibilidade ao rocurônio ou ao íon brometo, né? Porque é brometo de rocurônio, brometo de pancurônio também. Então,
Cuidado aí, é difícil o paciente relatar isso. E também, ó, há casos de anafilaxia com o rocurônio que foi tratada com Sugamadex. E agora entra uma medicação que é o reversor do rocurônio, olha só. A indústria, e também não tenho conflitos de interesse, tá, pessoal? Desenvolveu uma substância chamada Sugamadex, que é o nome comercial Bridium. Ele reverte o bloqueador neuromuscular causado pelo rocurônio, principalmente. Também pelo pancurônio, vecurônio, mas principalmente a maioria dos estudos está feita no rocurônio. E é excelente, parece assim, o antídoto mesmo, é algo que em menos de 1 minuto o paciente perde totalmente o bloqueio neuromuscular e isso revolucionou a forma que a gente faz anestesia hoje em dia. Antes, a gente se preocupava muito com o tempo do bloqueio neuromuscular, de você finalizar a cirurgia com o paciente já com apenas resquícios de bloqueio neuromuscular. Hoje em dia a gente se preocupa bem menos, porque independente se o paciente está perdendo o bloqueio neuromuscular ou se ele está em bloqueio neuromuscular profundo, nós faremos o Sugamadex e a reversão é maravilhosa. Foi uma excelente invenção aí que ajuda a gente demais no dia a dia mesmo. E aí, ó, olha só como é tão poderoso essa substância que se você, no caso você, não vou fazer com você não, porque tem gente que não gosta, né? Se eu desenvolvo alergia ao rocurônio, e isso é comprovado, se eu faço esse reversor, o Sugamadex, a alergia resolve. Você trata a alergia, porque você retira o rocurônio da circulação, porque o Sugamadex se liga a ele, né? E agora a substância apresenta um comportamento diferente. Cuidados especiais, ó. Em pacientes com disfunção hepática ou renal, a duração de ação da droga pode ser mais longa. Ele necessita ser refrigerado. Eixe, isso daqui preste atenção. O rocurônio ele tem que ficar em refrigeração, tá? Tem que ficar na geladeira. E primeiro lugar, ele não pode congelar. Segundo lugar, se ele sair do congelador, da geladeira, ele não pode voltar para a geladeira, pois isso daí pode inativar a medicação. E é real, meus amigos e minhas amigas. Já aconteceu várias vezes eu trabalhando no hospital e é muito comum os anestesistas, eles pedem lá, me dá 3 rocurônios, me dá 4 rocurônios. E no final das contas eles acabam usando 2. E o que acontece? Geralmente a farmácia fornece uma caixinha de isopor com aquele frasquinho de gelo, né? Que é como se fosse um líquido congelado, para manter a refrigeração do rocurônio. E tem colegas que retiram o rocurônio desse isoporzinho e deixam ali em cima do carrinho de anestesia. E o que é que acontece? Acaba que ele não usa esse rocurônio e ele volta na temperatura ambiente, ou seja, ele saiu do estado de congelação, de refrigeração, porque não pode congelar, e agora voltou para a refrigeração. E aí, Tiagão vai lá e tem a infelicidade de pegar esse rocurônio aí. Então já aconteceu de eu fazer doses bem adequadas de rocurônio, 2 ampolas, para entubar um paciente e o paciente não bloqueou. É como se o rocurônio perdesse a eficiência, né? Como se ele estragasse. Em temperatura ambiente, isso aqui é muito bom também, ó. Ele deve ser usado até 60 dias, ou seja, tirou da geladeira, não volta para a geladeira e você tem até 60 dias para utilizar o rocurônio, porque aí ele não perderá a sua eficiência. Aqui embaixo eu escrevo, né, sobre esse fato que aconteceu. E o antídoto é o Sugamadex, que eu falei, né? O nome comercial é Bridium. Repito que não tem um conflito de interesse com o laboratório. Tenho que falar isso porque já me denunciaram aí por causa de que eu estou falando o nome de medicações. E o frasco ampula do Bridium, do Sugamadex, ele tem 2 ml e cada ml tem 100 miligramas. Então temos um total de 200 miligramas aí na ampula do reversor do rocurônio. E eu coloco aqui uma regra prática, tá? Se você quer reverter um rocurônio que já está injetado, que você injetou há mais de 20 minutos, 1 ou 2 ampolas já farão uma excelente reversão. Caso o rocurônio acabou de ser injetado, digamos que você não conseguiu entubar o paciente, e você quer reversão imediata, mais ou menos aí 4 ampolas do Sugamadex. A princípio, a medicação nova e uma medicação mais cara, tá? Então, algumas pessoas ficam até com receio de fazer, mas é super vantajoso para o paciente, tá? O ideal é usar um aparelho chamado TORF para saber a dose ideal de Sugamadex. Porém, a sua disponibilidade é bem reduzida, apenas em grandes hospitais ou hospitais escola, e geralmente tem um TOF apenas.
é um aparelho difícil de ser encontrado. Por isso que eu trouxe essa regra prática aí. Este é o Manual Prático de Sedação Avançada, meus amigos e minhas amigas. Olha só, se você quiser adquirir o nosso manual, está aí no link da descrição desse vídeo, no primeiro comentário também. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like para você me falar, Tiagão, esse vídeo tá legal, essa forma de abordagem das medicações está muito boa. É uma forma de você mostrar para mim que é um conteúdo interessante que eu preciso continuar produzindo esses vídeos. Maravilha? Grande abraço do seu amigo Tiago e até a próxima. Tchau!